Meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Carlos e hoje em mais um vídeo de física, outra vez sobre equação de Clapeyron, aplicações dos estudos dos gases, ou seja, das variáveis pressão, volume e temperatura. Hoje eu quero trazer as misturas gasosas, que é uma coisa mais complementar que quando consideramos um sistema rico em gases diferentes. Mas bem, desde já vou pedir para tu deixar o teu like, caso você goste do vídeo. Se inscreve também que isso ajuda bastante, traz um gás incrível e faz a gente tenha mais vontade ainda de trazer mais e mais tipos de vídeos com exercícios e cada vez mais completos. Então desde já, muito obrigado, é sempre um prazer inenarrável ter você aqui e consequentemente é um prazer para mim ensinar física, passar um pouco dos meus conhecimentos, trocarmos esses conhecimentos entre nós, porque é claro, a educação é justamente essa troca, esse convívio, nada de somente ensinar, passa o assunto de maneira apenas por passar com carinho e com satisfação, esse é o objetivo. Bem, então sem mais enrolações, desde já, vamos trazer agora misturas gasosas, a pressão parcial, volume parcial, lei de Dalton e lei de Amagat. Bem, todas essas estão interligadas ao que chamamos de difusão e efusão dos gases, que são das propriedades que eles têm. Mas vamos lá, aos passos vamos fazendo. Bem, o que você tem que entender sobre misturas gasosas? O que o aluno tem que observar ao ver uma questão sobre isso? Bem, imagine um recipiente. Dentro desse recipiente, vamos ter vários tipos de gases. Como você pode observar aqui, esses pontinhos em cada uma dessas cores é um tipo de gás. E cada um deles ocupa um certo volume e tem uma certa pressão parcial. E que a soma de cada uma delas forma a pressão total e o volume total. Bom, isso é interessantíssimo, já que em todo esse recipiente as moléculas estão agitadíssimas, ocupando homogeneamente esse espaço e, consequentemente, exercendo pressões sobre cada uma dessas partes superficiais do meu recipiente. E dessa forma a gente pode, consequentemente, aplicar a equação de Clapeyron para cada um desses gases. Mas bem, uma lei muito conhecida da química e da física é a lei de Dalton. Dalton é aquele mesmo do modelo atômico. Bem, e o Dalton ele falou que é pressão parcial, a soma de cada uma dessas pressões parciais do gás azul, do gás laranja, do gás roxo e do gás vermelho, por exemplo, no nosso exemplo, pode formar justamente a pressão total. Ou seja, se eu somo cada uma dessas pressões parciais, eu formo consequentemente uma pressão final, a pressão total do meu sistema. Bom, e é dessa forma que Dalton, após elucidar esta lei, ele consequentemente trouxe um meio alternativo. Aí você se pergunta como esse meio alternativo pode te ajudar. Bem, ele facilita o uso, a aplicação da pressão total para encontrarmos justamente a minha pressão parcial de cada um desses gases. Bem, na minha lógica, no meu exemplo, eu utilizei o gás A, que é o meu gás laranja. E dessa forma, ao utilizar esse gás, que poderia ser qualquer um outro desses, porém, a rigor, seja o que você escolher, tá certo? Eu somente escolhi no meu exemplo o gás A. E dessa forma, o meu gás A, eu vou aplicar sobre ele a equação de Clapeyron. Ou seja, a pressão que meu gás faz vezes o volume total do meu recipiente igual ao número de mols do gás A. Se liga, do gás A vezes a constante gasosa vezes a temperatura do sistema. Bem, sobre isso eu faço uma divisão, uma razão, a palavra mais bonita para a divisão da matemática. Eu coloco a pressão total, o volume total do meu sistema. Ou seja, eu considero parcial voltado para o meu gás A na parte do numerador e total voltado para justamente todo o conteúdo do recipiente. Ou seja, na parte de baixo do meu denominador, eu coloco pressão total, volume total, número de mols total, vezes a constante gasosa e temperatura. Bom, observando nitidamente aqui, eu fiz simplificações, porque volume total apareceu embaixo e em cima, assim como a constante gasosa, que é a mesma, e a temperatura, que também é a mesma. Lembrando que essa temperatura confere justamente aquela parte de agitação, vai trazer justamente o quanto aquelas moléculas estão alucinadas, agitadas dentro daquele sistema. E, consequentemente, isso vai interferir no meu cálculo da minha pressão e do meu volume. E, é claro, o meu número de mols também tem uma relação direta a todo esse processo. Mas bem, como eu fiz simplificações, o que vai aparecer logo mais? A minha pressão de ar sobre a pressão total é igual ao número de mols de A sobre o número de mols total. Bem, isso aqui, número de mols específico de um gás sobre o número de mols total da soma gasosa, é chamado de fração molar, que é o nosso terceiro tópico. Fração molar que vai ser utilizada tanto no volume
quanto na minha pressão. Em todos os casos ela vai ser importante, já que essa minha fração molar permite o cálculo justamente da minha pressão parcial em função da pressão total. E isso é a lógica. Essa é a lógica do meu método alternativo de Dalton, que conseguimos achar inclusive facilmente através da fração molar qual vai ser a pressão parcial de cada um desses gases. Portanto, observe aqui na parte final deste meu primeiro tópico do quadro, que ele coloca aqui a pressão de ar, a pressão do meu gás laranja, é igual a fração molar vezes a pressão total do meu sistema. Consequentemente, a partir da fração molar, eu encontro tanto a pressão parcial de ar, como, por exemplo, o meu volume parcial de ar, como veremos agora. Só que a lei é diferente, a lei é de Amargat, nesse caso, em que a gente pode calcular o volume parcial. Porém, a lógica, o raciocínio é o mesmo. Por isso que esse vídeo é muito mais complementar, já que vimos, querendo ou não, toda essa parte nos vídeos anteriores, tanto nas deduções, como nos cálculos e também nos gráficos, beleza? Mas bem, vamos colocar aqui, elucidando todo esse raciocínio. Bem, eu posso pegar o meu volume parcial fazendo o quê? Eu posso analisar inicialmente meu gás laranja que vai estar sobre a pressão total agora, vezes o meu volume parcial que ele ocupa, igual o número de mols dele, vezes constante temperatura, sobre, no meu denominador agora, na minha razão específica. Lembrando que eu estou falando de fração. Fração significa razão, significa divisão. Portanto, ó, na parte do denominador, eu vou colocar a equação de Clapeyron completa, envolvendo o quê? Pressão total, volume total, número de mols total e também a constante gasosa e temperatura. Ressalto que agora é a parte da simplificação, deixar nosso cálculo mais nítido, mais limpinho, digamos assim, para que a gente possa analisar e a partir disso possa também se desenvolver ainda mais nas outras equações. Por quê? Pressão total aparece embaixo e em cima, no numerador e denominador, assim como a temperatura e a constante. A constante gasosa ela se repete, assim como a temperatura que concerne o quê? A energia cinética daquelas moléculas. Como a gente deduziu nos vídeos anteriores da equação de Clapeyron, existe uma relação direta dessa energia cinética com a temperatura do sistema. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo, porque está muito bom. E inclusive fizemos vários desenhos e uma dedução completíssima sobre todo esse tema. Mas bem, o que a gente encontra é algo muito parecido com o que a gente achou para as pressões parciais em função de uma pressão total. Observe aqui, ó, encontramos volume de ar sobre o volume total. E quando eu observo essa razão, ela vai estar sempre igualada ao quê? A minha fração molar voltada para A. E se eu quiser desenvolver ainda mais, eu posso fazer o mesmo pelos extremos. Ou seja, o meu volume total multiplica essa fração molar, de modo que o meu volume parcial de ar vai ser justamente a minha fração molar de ar, ou seja, o número de mols específico de ar sobre o número de mol total da minha amostra, vezes o meu volume total. Da mesma lógica da minha pressão. Então, eu só troquei de incógnita, de medida. Antes pressão, agora volume. Mas bem, entendido isso, pode tirar seu print do quadro, que agora eu quero começar uma coisa um pouquinho mais diferenciada, que é justamente a difusão e a efusão dos gases. Bem, a gente sabe que os gases têm diversas propriedades, como por exemplo, ocupar um volume e também exercer pressão, serem comprimidos, por exemplo. Mas bem, quando a gente fala de difusão e efusão, são características muito nítidas e observáveis no cotidiano. Por exemplo, difusão é o espalhamento uniforme de um gás. Por exemplo, quando a gente sente um cheiro no ambiente, a gente percebe que ele se espalha rapidamente pelos cômodos. Mesmo que você não esteja próximo, você vai sentir o cheiro daquele gás. E essa é a lógica da difusão. Já a efusão, se liga, efusão, capacidade de sair, se lembra, êxodo rural, saída. E, da mesma forma, efusão indica saída. E essa efusão é a capacidade de transpassar as paredes daquele meu recipiente. Por exemplo, numa festa de crianças que elas estão todas agitadas e acaba que sobra uma bolinha com gás dentro dela, que está ali sob uma certa agitação, e depois de um certo tempo, mesmo você não tendo tocado em nada naquela bolinha, ela vai estar mais murcha. O que aconteceu ali? A efusão dos gases, ou seja, eles saíram pelos microtúbulozinhos, os microfuros que tem naquele balão gasoso e, consequentemente, aconteceu um processo de efusão. Lembra? Efusão, saída, êxodo rural, exoesqueleto, algo que está por fora. Se ligou? Sempre tem essa relação do E inicial nesse prefixo.
Mas bem, a gente pode relacionar os dois tópicos a um processo chamado de velocidade de efusão. Bem, essa velocidade de efusão é interessantíssima para o estudo da química e também da física, já que é uma relação muito simples e prática. A gente pode perceber que quanto mais, entre aspas, pesado a molécula, quanto mais extensa ela for, mais difícil vai ser esse processo de difusão. Ou seja, mais lenta vai ser a velocidade de efusão. E a gente pode raciocinar, elucidar esse raciocínio, esse pensamento a partir do seguinte cálculo. Já que eu posso novamente, outra vez, se liga, frações é importante para a química, para a física, nesse caso de gases, um estudo comparativo entre um gás A arbitrário e um gás B também arbitrário. E quando a gente coloca uma razão das velocidades de efusão de A e de B, a gente encontra que ele vai ser a raiz quadrada justamente da razão entre as massas molares de B e de A. Se liga que está a relação inversa. Ou seja, se eu coloquei A no meu numerador, antes da igualdade, o A vai estar abaixo, formando como se fosse um X. O X da Xuxa, entendeu? O X do Vapo Vapo. Se liga, o A que estava acima vai para baixo. O B que estava abaixo vai para cima. Por isso a relação inversa. Se ligou? E assim, a gente pode notar que quanto mais pesadas, entre aspas, as moléculas, mais difícil vai ser esse processo de efusão. Mas bem, como a gente sabe, deduzimos nos vídeos anteriores que existe uma relação de densidade e também a minha equação de Clapeyron. Que a minha equação de Clapeyron ela pode ser escrita em função da densidade. Inclusive, vimos que pressão e temperatura são diretamente proporcionais à minha densidade daquela molécula, daquele meu gás. Bom, dessa forma, a minha densidade pode ser escrita dessa maneira, como sendo pressão vezes massa sobre o quê? Sobre minha constante gasosa vezes a minha temperatura. E, como cada um desses gases tem uma certa densidade, eu posso aplicar substituindo aqui nas minhas massas molares de A, tanto de A quanto em B. Ou seja, é a mesma coisa. E a relação fica muito parecida, semelhante demais. Ou seja, a minha velocidade de efusão comparativa, tanto de A quanto de B, ou seja, na razão A sobre B, vai ser igual a raiz quadrada novamente da razão dos inversos. Densidade de B sobre densidade de A. A mesma lógica, perceba que a massa influencia diretamente tudo o que está aqui, já que faremos, através do cálculo da densidade, muitas e muitas simplificações até chegarmos nessa razão da velocidade de efusão comparativa de A com relação a B, voltado para as densidades, em que vai ser a lógica inversa e na raiz quadrada. Portanto, difusão e efusão é um tópico muito comum quando falamos de velocidade das, justamente, reações efusivas e também das misturas gasosas. Bom, além de ser um assunto do cotidiano, o Enem gosta de cobrar bastante isso. Não muito no cálculo, mas sim na parte teórica. E como que você consegue observar isto no teu dia a dia, nos momentos diários, no cotidiano. Por exemplo, o Enem gosta bastante da parte de termologia voltada para os estudos convectivos e radiação, os gases também. Porém, o cálculo, como se for com uma prova muito mais interpretativa, o cálculo muitas vezes fica um pouco escanteado. Esse cálculo muito mais matemático. Fica muito mais voltado para estudos como, por exemplo, do ITA, do IME, questões muito mais militares, que são aquelas questões técnicas mais difíceis e complexas. Bom, no Enem fica uma análise muito mais observável do meu cotidiano. Bem, se você quiser tirar seu print do quadro, o quadro é seu. Bem, e foi um prazer inenarrável estar com você aqui todo esse momento. E eu já vou ficando, é o tempo de eu me despedir, depois de você tirar do seu print. Foi um vídeo bem rapidinho, bem tranquilo, porque já, na verdade, isso aqui a gente já deu em todos os outros vídeos. Era só um conteúdo um pouco mais complementar e que eu precisava falar para chegarmos nos exercícios de misturas gasosas, para que não ficasse aquela coisa jogada mesmo. Como eu falei, a educação tem que ter aquela troca, aquela reciprocidade, aquele carinho em se fazer, em se ensinar. Então, eu vou ficando por aqui, é só o tempo de eu me despedir. Como sempre, foi algo muito bom para mim, um prazer estar com você. Ensinar física, claro, misturas gasosas, um dos tópicos mais importantes e interessantes da termodinâmica. E daqui a pouco eu chego na primeira lei, na segunda lei, nas máquinas térmicas, que são interessantíssimas. Eu digo para você que são interessantes, que a gente vê também no cotidiano, como por exemplo, no seu carro, no seu veículo automotor. Bem, então desde já, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Aqui ficamos muito obrigado. Valeu. Falou.